FM 心を聞きの皆さん、こんばんは、モニカです。From Overseas ブラジル、今日のスペシャルインタビュー、ゲストは皆さんおなじみのロジェリオです。皆さんこんばんは。なんかすごい不思議ね。なんかいつも皆さんとやっぱりラジオ通じて喋ってるけども、さらにモニカと喋るとこの機会なんかちょっとシュールですよね。なんかシュールはわからないけど、初めてかな。初めてね。不思議。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Bom, Rogério, hoje é uma super entrevista aqui do nosso programa, né, que é o From Overseas Brasil. E estamos trabalhando na rádio há tanto tempo, né, mas nunca tivemos essa oportunidade de fazer uma entrevista, conhecer melhor, fazer com que os nossos ouvintes conheçam-nos melhor, não é mesmo? Então, hoje eu gostaria de fazer perguntas para melhor te conhecer, dividida em 3 partes. Sim. O seu passado, o seu presente e para o futuro. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Então, na primeira parte, eu gostaria de perguntar um pouco sobre você no Brasil. Sim. Me fale um pouco sobre a sua terra natal, de onde você veio, como você passou a sua juventude, até pensar em vir ao Japão. Boa pergunta, Mônica. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, me criei em São Paulo e por muitos anos eu tive aquela coisa da influência da cultura japonesa, meus avós, meus tios, aquela coisa da colônia Nikkei e tudo mais. E eu sempre tive aquela vontade de vir para o Japão. Aí fiz a escola, completei a escola, entrei no quartel, servi o exército e atrasou um pouquinho para vir para o Japão. Eu queria vir para o Japão para ficar 1 ano, 2 anos mais ou menos e voltar para o Brasil. Aí eu acabei ficando, cheguei no Japão, ficando, conhecendo o país, o idioma, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Isso aí lá se vão já 32 anos. Nossa, é tempo. É tempo. É mais tempo no Japão do que no Brasil, não é mesmo? Sim, eu passei mais tempo aqui no Japão. Acho que eu conheço mais o Japão do que o Brasil mesmo. Bom, então vamos relembrar um pouquinho, há mais de 30 anos, né? A sua vida no Brasil. A sua relação com a rádio, por exemplo, você ouvia muito rádio no Brasil? Eu sempre tive uma conexão muito grande com música. Eu acho que o fato de eu ter interesse pela música, isso aí levou a ter interesse por aprender outros idiomas também. Então, aí, eu acho que eu aprendi o inglês e o japonês por causa da música. Que interessante! E rádio sempre foi uma coisa muito constante na minha vida, né? FM, AM, música clássica brasileira, tudo. Então eu via de tudo um pouco, né? É mesmo? Tudo um pouco. Quais as músicas ou quais os artistas que você gostava muito de ouvir lá? Olha, eu gostava muito de rock, Mônica, mas eu cresci sob a influência de Altamiro Carrilho, que meu pai gostava muito, que é um flautista, de Lermano Reis, que é violão, Mira Kita, que é eu não lembro direito, mas é um cantor japonês que ainda está cantando aqui no Japão naquela época. Então, quer dizer, eu tive uma influência muito grande de vários sons. Então, quer dizer, na vizinhança, samba na casa do vizinho. Então, sempre foi uma coisa bastante presente música, né? E rádio foi uma consequência, né? Na época não tinha MP3, quer dizer, queria comprar um disco, né? Um recorder, um LP, né? Então era caro, então não dava para comprar muito. Então, quer dizer, rádio sempre foi uma coisa muito presente. Claro, e para gravar uma música precisávamos gravar em fita cassete, não é mesmo? Cassete, lembra? Metal, cromo, né? Era o único jeito. Sim, eu tinha também muitas fitas cassetes dos Beatles, né, na época. Beatles, Mas ok, desde que você veio para cá, quais foram as expectativas antes de vir e a sua vida aqui, a realidade? Agora tem que parar para lembrar, já faz bastante tempo. Mas eu cheguei na expectativa de conhecer o país, conhecer a terra dos meus avós, que é Aomori, eles são de Aomori, né? Em 30 e poucos anos eu ainda não fui em Aomori, espero ir algum dia, não sei como é que eles vão me receber, não sei se eu vou encontrar algum parente lá, mas eu tenho a vontade de ir lá para ver, conhecer. Eu tenho os dados dos meus avós, tudo, só preciso ir lá meter a cara, né? Mas quem sabe um dia. Então teve muito daquela coisa de tecnologia também, porque eu queria ser engenheiro eletrônico, eu queria me formar em engenharia eletrônica, né? E aí o Japão, na época, era top em termos de know-how e tecnologia, então eu quis vir para o Japão. E foi tudo aquela coisa de cultura, também que eu queria ir
viajar para algum país mais longe possível do Brasil para ver uma cultura completamente diferente e voltar para o Brasil, né? Que não aconteceu. Começou a trabalhar e ficou. Sim, comecei a trabalhar, fiz várias coisas e aí aqui estou. Está aqui. Formou família? Sim, formei família, comecei a pagar minha casa. Porque chega uma hora você tem que decidir, né? Você põe um pé aqui e um pé lá, né? Ou então eu decidi, vou Brasil, Japão, tem que decidir. Aí eu decidi, vou ficar no Japão mesmo. Ok. Qual foi o marco de você ter escolhido o Japão? Minha esposa. Esposa japonesa? Minha esposa é japonesa, sim. Não quis levá-la para o Brasil. Você quis ficar aqui, é isso? Eu quis ficar no Brasil, porque eu acredito que eu já estava num processo de adaptação, conhecendo mais o país, me identificando mais com o idioma. Então seria muito mais complicado levar a minha esposa japonesa, que não falava nenhum português na época, para uma terra completamente distante e desconhecida. Então vamos ficar aqui por mais um pouquinho, vamos ver o que acontece. E aí acabamos ficando aqui, para você ver. Pai de família? Sim, tenho 3 filhos já, criados já. Geralmente, quando um do casal, ou a esposa ou o esposo, fala mais o japonês do que o português, as crianças acabam falando mais o japonês do que o português. O que você acha? No meu caso, Mônica, isso é bastante, vamos dizer assim, culpa minha. Porque por causa de eu estar aprendendo um novo idioma e praticando, o japonês era muito mais constante do que o português e o inglês. Então, quando chegou, eu tive 3 filhos, né? Então, durante o processo de ter os 3 filhos de crescimento deles, foi uma mistura de idiomas em casa, né? Então, foi português, japonês e inglês, tentando fazer de uma maneira ou de outra, mas não teve jeito. O japonês acabou sendo o mainstream em casa, o idioma principal, né? Como muitas outras famílias brasileiras, nipo-brasileiras aqui, não é mesmo? Bom, vamos falar então agora do seu presente. Sim. Como nós estamos trabalhando na rádio já faz tanto tempo, gostaria de perguntar, né, relembrar um pouco o que o levou a começar a trabalhar na rádio. Bom, eu devo a minha carreira de radialista, se eu posso colocar dessa maneira, eu devo a você, Mônica. Porque eu escutava muito o seu programa. Muito obrigada. Manhã cedo, era o Alô Brasil. Na época, Alô Brasil, Alô me Brasil. Fale quando? Era bem de manhã cedinho, acho que era umas 6 da manhã. Que eu acordava para fazer ginástica, tinha aquela época, né, de fitness, né, sabe como é? Correr, eu acordava cedo e era sábado de manhã, se eu não me engano. E aí eu escutava o programa da Mônica, e aí aconteceu da gente acabar se encontrando, e aconteceu de trabalhar na rádio, você chegou, aí tem interesse em falar na rádio, alguma coisa assim, aí, uau, por que não? Nossa, eu não me lembro quando foi, me refresca a memória? Se eu não estou enganado, eu lembro, um marco foi aquela crise do Lehman Shock. 2008? 2008, 2009, acho que foi 2009 mais ou menos, que o estúdio era lá em Nanko. 2009, então faz 15 anos que estamos juntos na rádio. 15 anos debutando. Debutando, né? Passou rápido, né, Mônica? Nossa. Relembre um pouco dos acontecimentos nesse período. Você lembra? Eu lembro algumas coisas. Eu lembro que quando eu estava indo para a rádio, teve um terremoto que paralisou tudo. Foi uma loucura. 2011. Eu lembro, mas não... Isso aí foi uma coisa que me marcou, porque falei, cara, como é que vai ficar agora, né? A gente sempre vive aqui numa expectativa, aqui no Japão, de terremoto, essas coisas. Pensei, como é que vai ser agora? Mas as coisas se resolveram e eu acho que... Eu lembro muito mais de muito boas coisas, principalmente dos convidados, das entrevistas que nós tivemos. Alguém que marcou? Uma entrevista... Foram várias pessoas, eu acho que eu poderia colocar... Muitos entrevistados que eu pude falar com eles no Brasil, aqui, mas eu lembro do guitarrista do Choro Club, que foi minha primeira entrevista, foi o Sasago-san, se eu não me engano. E ele foi frente a frente, assim, eu estava tão nervoso, eu estava assim, eu estava retinho, nem respirar. Estava tão nervoso, minha primeira entrevista, mas ele foi muito gentil, foi muito legal. Ele
ele teve um período que ele se apresentou no Brasil, ele trabalhou no Brasil como músico, né? E foi muito legal. Isso é uma coisa que eu lembro muito bem. Lembro também de entrevista com Ed Mota, com quem mais? Com o Márcio Faraco, outros artistas também, quem mais? São tantos, né, são que você... tantos, e a minha memória já não é mais a mesma, né? O óculinho tá aqui, né, Mônica? Sabe como é que é, né? Então... Não vou dizer que é a idade, porque isso vai virar contra mim, né? Que é isso, Mônica? Você tá muito mais nova que eu. Mas nesse período eu também fiz muitas entrevistas, eu acredito que né, nós fomos a vários shows. Algum show marcante? Algum artista marcante? Algum que, por exemplo, você ouvia no Brasil e aqui você pôde ir ao show, ou que ouvia muito e queria muito ir? Olha, Mônica, é uma pergunta bem interessante, sabe? Porque eu não conhecia muito música no Brasil, assim. Eu conhecia o que era tocado nas rádios, rock, o que era mais comercial. Mas a música fina brasileira mesmo, eu comecei a ouvir no Japão. No Japão. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que um artista que me marcou muito foi o Sérgio Mendes. Marcou muito, porque eu pude assistir o show dele e mesmo ele já estava com uma idade avançada, e mesmo assim ele estava performando no palco e cantando e o pessoal, sabe, vibrando. Foi um show incrível. Muitos outros shows também eu pude ver, mas o Sérgio Mendes me marcou bastante, né? Ai, que interessante. Então, nós, né, na frente da rádio, nós estamos mostrando as nossas experiências, não é mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que é muito legal essa parte de poder dividir com as pessoas as experiências. Pô, essa música é tão legal, esse artista é tão legal, vamos tocar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito gratificante, sabe? Especialmente quando os ouvintes eles mandam resposta, mandem mensagem. Mandem mensagens. Manda mensagem, tá, pessoal? Bom, e essas mensagens, né, com certeza vêm de ouvintes japoneses e da comunidade brasileira, né? Como o programa é em português, uma boa parte voltada para a comunidade brasileira, né? Então, você como radialista, o que você acha interessante passar para a comunidade brasileira? Boa pergunta, Mônica. Eu acho que a nossa função, acho que como radialista, eu acredito que claro, é comunicar, passar informação, tudo mais, mas eu acho que também, de certa forma, trazer um pouco de alegria para as pessoas. Eu acho que a música, ela teve, para mim, uma participação muito importante na vida, em termos de motivação, em termos de conhecimento. Eu aprendi idiomas por causa de música, eu me inspirei por causa de música, eu me motivei por causa de música. E quando eu estou na frente do microfone, falando com as pessoas, eu sinto me comunicando com as pessoas e tentando transmitir esse nível de inspiração, esse nível de alegria para as pessoas. Eu acho que isso aí é parte da missão, se eu posso colocar dessa forma. Que interessante. E para o público japonês, né, o passar, não só em português, mas em japonês, um pouco da cultura ou da música brasileira, o que você espera que eles sintam? Né? Quando eu falo na rádio também, eu penso nas duas vertentes, né? Falando com os brasileiros, sim, inspirando pela música e tentando transmitir um pouco de alegria e entusiasmo, porque eu gosto muito de música. Mas para os japoneses, eu acho que é importante também mostrar outro lado do Brasil, que tem muita variação musical no Brasil. O Brasil tem uma infinidade. E o que acontece, na minha impressão, muitas vezes, é que fora do Brasil, as pessoas conhecem alguns gêneros de música. Então, para mim, quando eu tento apresentar as músicas e os gêneros, alguma coisa tipo assim, a pessoa está escutando pela rádio, ela para. Que música que é essa? Entende? Então, acho que é chamar a atenção por esse sentido, que é uma música em português, um ritmo diferente, que não é necessariamente samba ou bossa nova, mas uma coisa que desperte a curiosidade dos japoneses, né? Que maravilhoso, realmente é uma coisa importante para nós, né, que trabalhamos na rádio. Mas não trabalhamos só na rádio, nós temos outras atividades. Temos outras. E vamos falar um pouco dessas atividades. Além da FM Kokolô, quais as suas outras atividades no momento? No momento, Mônica, eu já trabalho já há 15 anos, 16 anos, 15 anos com educação infantil.
Então, nós temos uma escola aqui, duas escolas aqui em Osaka, e o currículo é todo em inglês. Então, que eles falam escola internacional, mas é uma escola com o currículo todo desenhado em inglês, tá? Projetado em inglês. Então, o intuito é as crianças saírem das nossas escolas com proficiência em inglês, sabendo se comunicar, ler e escrever. Então, quer dizer, quando elas saem da nossa escola, elas vão para o ensino... Eu estou esquecendo português, mas ensino elementar que fala? Ok. Ensino elementar, então primário. Na minha época era primário, tá? Na minha também, não primário. se preocupe. Então, essas crianças, quando elas saem das nossas escolas, não somente com proficiência em inglês, mas também com as habilidades, os skills para enfrentar a vida daqui para frente. Então, o que, na minha opinião, é o que? É autoconfiança, pensamento crítico, e eu acho que ter o domínio da comunicação. Porque eu acredito que comunicação é uma ferramenta extremamente importante e não é somente, na minha opinião, não é só a comunicação verbal, é a comunicação corporal também. Como você se expressa na frente das pessoas, como você se mostra na frente das pessoas. E aí vem a autoconfiança, vem pensamento crítico, que são várias coisas envolvidas. Então, comunicação é um grande universo, né? Então, esse é o meu trabalho atualmente. É a parte mais importante, então, nesse seu trabalho, né? Mas eu acredito que há dificuldades até alcançar isso, né? Quais as dificuldades que você enfrentou até o momento? Não só em questão na educação em si, mas a educação infantil engloba também família, pais, Sim. Relacionamento não só com a criança, mas com os pais. Nos fale um pouco das suas dificuldades, como foi que superou. Sim, dificuldades elas sempre existem. Né? Não existe alguma coisa que você faça que exista um caminho fácil. Sempre existe o caminho das rochas, né? Nem das pedras, é o caminho das rochas, né? Que você tem que galgar, acho que cada degrau. E não foi fácil, principalmente pelo fato também de eu começar tudo isso com, vamos dizer, como um outsider, se eu posso dizer dessa maneira. Mas com uma paixão muito grande e um objetivo muito focado. E eu acho que quando você acredita nas coisas, você acredita no que você faz e você tem a mentalidade de seguir, não importa os obstáculos que venham, foram muitos. Eu não saberia nem dizer qual seria ter sido o maior obstáculo, mas também eu acho que é uma questão também de mentalidade também, porque eu sempre acreditei que não existe algo maior que eu não possa transpor, seja de uma maneira ou de outra. Entende? Então, eu acho que com a mentalidade você pode conquistar muitas coisas, eu acho. E os desafios eles ainda não acabaram, só mudam, né? Mas os desafios continuam. E eu acho que isso aí é um processo, acho que para a vida inteira, né? Claro. Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Mas eu acho o seu trabalho tão importante, né? Porque eu também trabalho na área assim, educacional, mas assim, mais superior. Então, a parte do ensino fundamental eu acho muito importante, em qualquer lugar do mundo. E o de assim, formar crianças rumo a esse ensino fundamental com autoconfiança, com o skill comunicativo é muito importante, né? Principalmente no Japão hoje em dia. Não vou dizer Japão hoje em dia, no mundo todo as pessoas só olhando no celular, não falando com as pessoas, né? Mas deve ser muito estressante o seu trabalho, não é mesmo? Olha, Mônica, Nos fale um pouco sobre como, né, você consegue manejar o seu estresse, se é que tem, né? Se são hobbies, atividades pessoais. Nos fale um pouco sobre isso. Novamente, eu acho que a palavra principal, acho que é mentalidade aqui, né? Porque estresse existe em vários níveis, em qualquer profissão, em qualquer situação. Mas eu acho que é como você consegue transformar o estresse em motivação. E você pode ter a mesma situação de uma maneira negativa, ou então você pode pegar isso aí e transformar de maneira construtiva, uma coisa que te desafia. Uma coisa que te desafia e você, tudo bem, vamos lá, eu acho que a habilidade, se eu não tenho, eu vou aprender em algum lugar, eu vou conversar com alguém que saiba mais do que eu, porque eu acredito, na minha opinião, todas as pessoas são superiores a mim, pelo menos em um aspecto. Então, acho que a gente tem que ter a humildade de muitas vezes pegar e levantar a bandeira. Eu estou com algum problema, preciso de ajuda. Isso aí não é vergonha. E eu sempre tento fazer isso aí na minha vida. Mas, respondendo a sua pergunta,
eu tento, vamos dizer, desestressar quando... Porque às vezes o balde fica cheio, né? Você tem que esvaziar. Então, o que eu pego? Recentemente, eu fui para Nara. Tem um lugar que eu gosto muito de ir para Nara, chama-se Dorogawa. E não tem muita coisa lá, não tem nem sinal de telefone celular. Então, é no meio do mato, no meio da montanha, eu levo a minha comida, fico lá na minha barraquinha, como se fosse um eremita. Vamos dizer assim. Eu fico lá uns 2 dias, dependendo Sozinho? Sozinho. Acho que é importante essa solitude. Não é solidão, a solidão é diferente. Eu acho que solitude, porque você precisa às vezes pegar e se reconectar com você mesmo. Entende? Uma coisa que a gente está sempre conectado às coisas. Telefone celular, pessoas, trabalho, família, amigos, etc, etc, etc. E não acaba, né? Mas chega uma hora você tem que desplugar. Então, na minha opinião, acho que isso aí é a maneira que eu tento voltar a mim mesmo, se eu posso dizer assim, né? Que interessante. Então, é isso tudo que faz com que a sua vida no Japão seja melhor, então? Sim, eu acho que a vida torna-se mais leve se você começa a mudar a sua atitude, né? Que pode ser tal negócio, né? Às vezes as pessoas, é muito fácil reclamar da vida, né? Mas se você tem algo a fazer, você tem 2 maneiras de fazer. Tem que ser feito. Você pode fazer com bom humor ou você pode fazer com mau humor. Mas tem que ser feito de qualquer forma. Então, por que não fazer de uma maneira mais bem-humorada? Então, essa é a minha proposta. Ok. Então, me fale sobre você daqui a 10 anos. 10 anos. Pode ser 5. 5? Vamos chutar, vai. É. Eu gostei. Como chegar a uma boa terceira... Não, ainda não estamos na terceira idade. Como chegar a uma boa idade feliz no Japão? Eu acredito, no meu caso, eu acho que... Boa pergunta, Mônica, boa pergunta. Na minha opinião, acho que seria... Novamente, eu acho que a mentalidade positivista. Entende? Eu tenho a minha esposa, eu acho que uma das decisões mais importantes da vida, às vezes, é você dizer quem vai ser o seu parceiro, entende? Porque isso aí pode mudar muitas coisas. Mas eu acho que eu tenho uma parceira, uma esposa que me suporta, porque às vezes eu tenho essas coisas de montanha, assim, muito obrigado. Esse suportar é o support ou é o suportar de aguentar? Ambos, porque eu sou uma pessoa fácil, Mônica, eu sou uma pessoa bem fácil, mas eu tenho os meus momentos, né? Então, quer dizer, eu acho que é importante isso aí. Então, acho que para poder suportar a vida aqui, porque a gente não vive sozinho, né, Mônica? Ninguém é uma ilha, na minha opinião, né? Então, acho que é importante você dividir as coisas com alguém, você... Sabe, daqui a 10 anos, eu acho que uma coisa que vai me ajudar muito é filosofia. Filosofia? Eu acho que eu estou estudando um pouco de estoicismo agora. E estoicismo é uma coisa bastante interessante. Ela é uma filosofia que, basicamente, eu poderia dizer várias coisas, mas da maneira que eu pego é o seguinte: não estresse com coisas que você não tem controle. Eu acho que é o mais importante. Você não pode controlar o tempo, você não pode controlar as pessoas, você não pode controlar as situações, você não pode controlar... Bom, você pode controlar a sua saúde, né? Você pode fazer um management, pode se controlar. Mas tem coisas que você não tem controle. Então, por que estressar por isso? E eu acho que é uma outra coisa que ajuda muito, vai me ajudar, acho que daqui a 10 anos, é não gastar tempo com coisas desnecessárias. O que é o desnecessário para você? Isso é bem na minha opinião, tá? Eu acho que cada pessoa tem uma régua, cada pessoa tem uma maneira de ver as coisas, mas claro, por trabalho eu preciso checar o meu telefone celular, mas eu não vou ficar scrollando, fazendo scroll de stories e alguma coisa assim, por horas. Eu não vou fazer isso, Mônica, porque isso aí não vai me agregar nada. Para mim, tá? Pessoal, isso aqui sou eu falando. Não estou falando mal de mídia social, internet, não. Acho que é uma coisa muito legal. Mas, na minha opinião, para mim, eu não vou gastar mais do que 30 minutos numa semana para ver coisas relacionadas a trabalho em scroll, entende? Então, eu tento maximizar a minha qualidade de vida, o meu tempo. Porque o tempo, a gente sabe, né, Mônica? É um bem que é priceless, não tem preço, né? Com certeza. Ok. Então... passe uma mensagem aos brasileiros que, assim como você, escolheram essa terra nipônica para ficarem. Uma mensagem. Se você veio, eu vou olhar para aquela câmera aqui, tá? Se você veio
para cá com um objetivo, não perca o seu objetivo. Escreva a ferro e fogo em algum lugar que você possa ver todo o dia. Que seja na porta de saída de casa, que seja na cabeceira da cama. E tenha isso sempre em mente. Siga o seu sonho. Você vai ter muitas dificuldades, você vai ter algumas pessoas que podem até te desmotivar, mas mantenha-se como uma... Como é que fala em português? É uma fortaleza. Você é uma fortaleza. E você só permite que os inimigos entrem, que as coisas entrem, se você abrir a porta da fortaleza. Então, foque em você, foque no que você quer fazer. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, Rogério. では最後にリスナーへのメッセージをお願いします。じゃあ皆さん、今回初めてこのすごい楽しいモニカの話トークしてたんですけども、またこれからラジオでも私たちもちょこちょこもね、こういうインタビューみたいなものをこれからもっとしたいんで、皆さんぜひぜひ見てくださいね。楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございました。